Vamos falar de uma figura muito poderosa que mora dentro de cada um de nós, o imperador. Mas esquece aquela imagem de coroa, trono, essas coisas. A gente está falando aqui do arquiteto da nossa vida interior, aquele princípio que dá forma e estrutura para o nosso mundo. E para a gente começar essa conversa, vale fazer uma pergunta bem fundamental. O que, de fato, sustenta a vida? A gente sabe que crescimento, criatividade, expansão, tudo isso é vital, claro. Mas será que só isso é o bastante para garantir que alguma coisa realmente dure, que permaneça? É exatamente aí que entra o nosso primeiro ponto, o arquiteto invisível, ou seja, o princípio da estrutura. Pensa no imperador como essa força que dá durabilidade para tudo, para os nossos projetos, para os nossos relacionamentos e, principalmente, para o nosso mundo interno. Para entender isso bem, olha só esse contraste. Se a gente pensa na imperatriz como a pura energia do crescimento, da expansão, da fertilidade, bom, o imperador é o que vem para dar estrutura, estabilidade e permanência para essa energia toda. Um não vive sem o outro, sabe? São duas forças que se completam num mesmo processo. A imagem é perfeita. Sem uma estrutura, a expansão simplesmente se perde, se dispersa. É como um rio que não tem margens. Ele acaba virando um pântano. A função do imperador não é reprimir a vida, de jeito nenhum. É canalizar, dar uma direção para que toda essa energia não se perca no meio do caos. Então, em essência, o princípio do imperador é essa função psicológica que transforma o potencial em uma realidade estável. Ele pega uma simples intenção e ajuda a transformá-la numa ação concreta. Pega um desejo e o transforma num projeto que é viável, que para de pé. Só que, como toda força muito poderosa, essa também tem um lado sombrio. E é agora que a gente vai ver como a estrutura pode, de repente, virar uma prisão. Isso acontece quando o ego se infla, sabe? Quando ele se identifica totalmente com esse papel de organizador. E o perigo está todo resumido nesta frase que é brilhante. A autoridade endurecida protege a estrutura, mas abandona o sentido. É aquele momento em que as regras se tornam muito mais importantes do que a própria vida que elas deveriam proteger e servir. O meio vira o fim. E essa inflação geralmente segue uma espiral descendente bem clara. Tudo começa com um controle obsessivo, aquela necessidade de microgerenciar cada mínimo detalhe. E isso, claro, leva ao isolamento, porque as relações humanas são vistas como uma ameaça à ordem. Daí vem a rigidez, a total incapacidade de adaptar, de mudar, de ouvir. E o resultado final, o colapso. O sistema fica tão frágil, tão quebradiço, que na primeira pressão da realidade, ele quebra. Olha só como cada função positiva se corrompe. O que era para ser cuidado vira controle. A ordem se transforma em obediência cega. A autoridade vira pura dominação. E a proteção, que deveria gerar segurança, passa a ser movida pelo medo constante de perder o poder. E o corpo? O corpo sempre guarda o placar, né? Essa rigidez não é só psicológica, não. Ela se manifesta fisicamente. Vira tensão crônica, exaustão, rigidez nos músculos. É o peso de tentar sustentar um controle que vai totalmente contra o fluxo natural da vida. Mas e o lado luminoso disso tudo? Vamos mudar o foco agora e explorar a força tranquila e poderosa do imperador quando ele está integrado. É aqui que a gente encontra a verdadeira estabilidade, uma força serena. Então, como é que essa integração aparece? Bom, os sinais são bem claros. Surge uma autoridade interna que é serena, que não precisa gritar para ser ouvida. Limites que são claros e, ao mesmo tempo, protetores. Uma responsabilidade que é madura, uma estrutura que é flexível, que sabe se adaptar, e, acima de tudo, uma presença que consegue estabilizar qualquer ambiente. E vamos focar num ponto que é crucial, os limites. A capacidade de dizer não sem se sentir culpado não é um ato de rejeição ao outro, é um ato de autopreservação. É sobre proteger a própria energia, o próprio tempo e o próprio bem-estar. É fundamental. E isso nos leva a uma definição muito mais profunda de responsabilidade. Responsabilidade madura é ter a capacidade de assumir as consequências dos próprios atos, de reparar os erros e de sustentar os compromissos, mas sem se tornar uma pessoa rígida ou punitiva. É a força que sabe ser firme e, ao mesmo tempo, muito humana. A diferença é gritante. Na sombra, o imperador é uma prisão rígida, um tirano controlador. Já na luz, ele se torna uma treliça de apoio, um guardião protetor. Veja bem, é a mesma energia, só que expressa de maneiras completamente opostas. Com isso, a gente chega ao nosso ponto final. Tudo isso é, no fundo, uma questão de maturidade. Conseguir integrar o princípio do imperador é um dos grandes pilares do amadurecimento psicológico de qualquer pessoa.
Se tiver uma ideia principal para levar dessa nossa análise, que seja esta: a verdadeira função do imperador não é controlar a vida, é sustentá-la, é dar o suporte necessário para que ela possa continuar, para que possa florescer de um jeito seguro e duradouro. E isso nos deixa com uma pergunta final que muda toda a perspectiva. A questão deixa de ser o que eu desejo neste exato momento e passa a ser o que precisa ser sustentado. O que, na vida de cada um, está precisando de estrutura, de cuidado e de compromisso para poder continuar a existir. A resposta a essa pergunta é o lugar onde encontramos o nosso imperador interior.